Aprenda a palavra com a palavra. Estudo de hoje. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a revelação de Deus à humanidade. A Bíblia diz que a palavra de Deus dá vida, ilumina, liberta e santifica. A palavra é tão essencial para nossas vidas quanto a comida. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus Cristo adverte o diabo e nos ensina o quanto é importante entender o que é a palavra de Deus e procurar conhecê-la melhor. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. A única maneira de conhecermos a Deus é pela Bíblia, e ela é sua palavra, que foi escrita por inspiração do próprio Deus. As pessoas que escreveram os livros da Bíblia estavam debaixo da influência do Espírito Santo, que guiou suas palavras. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Esse estudo de hoje quer nos ensinar que é necessário nós conhecermos o que é a palavra de Deus. Porque às vezes o que está acontecendo? Nós estamos lendo a Bíblia, nós escutamos que temos que ter fé, nós escutamos que nós temos que orar, nós escutamos e aprendemos que nós temos que ler a Bíblia, nós escutamos que temos que jejuar, mas uma coisa é que nós nunca escutamos falar do que é a palavra de Deus. Porque para que tudo isso venha acontecer e se materializar na nossa vida, a palavra se realizar, é necessário nós conhecermos a palavra. Então não adianta você ter fé, ou eu ter fé, mas nós não tiver conhecimento da palavra, porque nada funciona. Não adianta eu jejuar, não adianta eu orar, se eu não tiver conhecimento da palavra, porque nada funciona. Porque a vida nossa hoje, que entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, se batizou nas águas, ela é o quê? É a vida voltada no Espírito. E o Espírito só se alimenta com a palavra de Deus. É diferente de uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo ainda na sua vida, ele se alimenta o seu corpo físico com alimento sólido. Mas também só isso. Nós, além de alimentarmos o nosso corpo físico com alimento sólido, é necessário nós alimentarmos o nosso corpo com a palavra de Deus para que o nosso espírito venha se fortalecer mais do que o corpo físico, para que assim a palavra venha se cumprir na nossa vida. E nós só temos uma maneira de conhecermos a palavra através da Bíblia. E a Bíblia, como aqui está dizendo, ela não foi escrita pelo homem à toa, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus hoje que nós temos, o único caminho para conhecer a Deus é a Bíblia, ela mostra que não foi feita para que o homem venha ter entendimento dele, mas sim do Espírito Santo. Então, esse estudo de hoje é fundamental, que eu e você venhamos aprender o que é a palavra de Deus, para que venha ficar bem claro que tudo é santificado, tudo pertence a Deus. Então, ou seja, tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir em nossas vidas. Querendo você crer ou querendo você não crer, vai se cumprir. Isso é fato, entendeu? Então, vamos começar com esse estudo para que abra o seu coração, para que você comece a entender que, como está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, não foi homem nenhum que interpretou, não foi homem nenhum que colocou ali do que ele queria, o que ele achava, o que ele pensava. Não, foi o próprio Espírito Santo do Senhor que deu a revelação, que guiou aquele homem de Deus para escrever aquilo. É como está escrito aqui, ó, porque a profecia nunca foi pronunciada por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, é necessário você entender esse ponto que é importante. Hoje, nos dias de hoje, é necessário você entender o que é a palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo ele está usando de vários artifícios para confundir. E a palavra nos adverte isso, que ele se faz de anjo de luz para confundir até mesmo aqueles escolhidos. E hoje ele está atacando o quê? Na palavra. Ele está distorcendo, ele está colocando... você pode reparar que a palavra de Deus, todo ano, tem uma renovação na palavra. Se você perceber, o que está acontecendo? Você vai ver, a linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje. E vai perdendo a essência. Se você pegar a Bíblia de 10 anos atrás e pegar uma de hoje, você vai ver que as palavras não têm sentido. Ela muda completamente a inspiração que Deus deu. Você imagina então quanto tempo que está começando a fazer isso? Então é necessário você ter isso no seu coração, esse conhecimento que a palavra de Deus é o próprio Deus, mostrando quem é Ele para nós e o que Ele faz com nós, o que Ele quer com nós e o que Ele pretende com a nossa vida e com a nossa alma. Amém? Vamos continuar aqui, ó. A Bíblia é muito importante porque nos ensina tudo que é importante para a vida cristã. Como está escrito, ó, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, irmãos, entenda algo, meu irmão, minha irmã, entenda algo, aprenda isso. A palavra de Deus, ali está toda a nossa vida cristã. Ali é o único caminho que nós temos para conhecer a Jesus Cristo de fato e de verdade. É o único caminho que nós temos para entrar no reino de Deus. É o único caminho que nós temos para a nossa salvação eterna. Se você ficar nessa daí, de ficar ouvindo, querendo facilidade, mas naquele tempo era mais difícil, naquele tempo mudou, hoje é de outra forma. Não, a palavra não muda. A palavra de Deus não muda. Então é necessário você colocar isso no coração e entender. Porque se você está sendo corrigido pela palavra, é para que você venha crescer na palavra. Se você está sendo instruído na palavra, é para você crescer na palavra e seguir o que está escrito. O mundo pode estar moderno, mas a palavra continua a mesma. Porque tudo que acontece, entenda, tudo é permissão do Senhor. Ele comanda tudo isso. Então, se Ele está deixando acontecer, por quê? Porque a palavra está se cumprindo. Porque se você começa a ler a Bíblia, se você começa a entender a palavra, busca no Senhor o entendimento, Ele vai te mostrar passo a passo o que está acontecendo e o final quando vai chegar. E está caminhando para o final e para o acontecimento que está escrito. Por quê? Porque já está determinado pelo Senhor. Ele que escreveu. A Bíblia tem começo, meio e fim. A palavra do Senhor está escrito desde o começo, tem o meio e o fim. A nossa vida está alicerçada no começo da Bíblia, está alicerçada no meio que é a vivência da Bíblia e está no final que é a salvação ou a perdição. Agora vai de você crer ou não crer. Então por isso que é importante você começar a entender o que é a palavra de Deus. Então já começa desde já e vou repetir. A palavra de Deus mostra para nós toda a essência da nossa vida. É ela que nos sustenta, é ela que nos dá força. Não venha com outra conversa, não ouve outra conversa, confere na Bíblia. Se alguém está pregando algo lá, falando algo para você, confere na Bíblia. Se está, é de Deus, se não está, não é. Mas Deus me falou. Não, Deus não falou. Está escrito, não está. Então, meu irmão, me desculpa, minha irmã, você me desculpe, mas vou crer no que está escrito. Por quê? Porque a palavra de Deus é o que está escrito na Bíblia. Vamos continuar aqui, ó. Somente na Bíblia aprendemos como Deus interage conosco e tem agido ao longo da história para nos salvar do pecado. Também ensina como viver de melhor maneira agradando a Deus.
Em várias partes da Bíblia, o próprio Deus fala diretamente às pessoas. Deus não apenas inspirou os autores da Bíblia, e muitas passagens são citações das palavras que Deus disse. Vamos dar um exemplo aqui, ó, que o próprio Deus conversou com o homem. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué capítulo 1, versículo 1 e 3. Esse aqui eu peguei um exemplo, mas Deus fala com várias situações, diretamente com a pessoa. E hoje ele fala através do Espírito Santo do Senhor, que nós vamos ver aqui na frente. Então, entenda, meu irmão, minha irmã, está na hora de você começar a entender quem é Deus, por que Ele te escolheu, por que as palavras não se cumprem na sua vida, porque muitas das vezes você não está dando crédito na palavra do Senhor, você não está entendendo o que a palavra está dizendo. Então entenda isso, põe no teu coração, abra teu coração nesse estudo. O que é a palavra de Deus? É a essência da nossa vida. Se você não entende a palavra, você não entende nada. Porque a salvação ela é individual, ela não é coletiva. A tua igreja, ela não vai ser salva coletivamente, ela vai ser salva individualmente. Cada pessoa vai ser salva pelas obras e pelo que ela fez, a transformação que ela teve. Entenda isso. Essa é a palavra de Deus, essa é a essência da palavra. Vamos continuar aqui. A Bíblia apresenta Jesus como a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Em Jesus, a palavra de Deus se tornou uma coisa tangível, visível. Jesus nos salva, liberta e dá a vida eterna. Quando encontramos Jesus, encontramos Deus. Entenda, meu irmão, minha irmã. Não basta você somente aceitar Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador e dizer, eu estou salvo. Não. Você tem que entender e deixar a palavra entrar dentro de você. Você tem que conhecer a palavra de Deus. E quando você quer conhecer, o Espírito Santo vai te dar a revelação. É como nós tivemos, Deus deu a oportunidade para ter a explicação de como a Bíblia foi escrita. E você vai lá ver o outro vídeo que foi feito. Você vai ver lá que a Bíblia foi escrita por várias pessoas diferentes, de várias classes sociais, de várias profissões, de várias sabedoria intelectual. Desde de legislador, juiz, desde de médico, até pescador, até semi-analfabeto. Por quê? Porque foi revelada pelo Espírito Santo. Então a palavra, ela só vai entrar dentro de você quando você realmente querer deixar entrar, para você entender que a palavra é santa. Não é feita de qualquer maneira. Hoje você pode ver como está sendo feito hoje, de qualquer maneira. Deus entende. Meu irmão, você tá errando, pede perdão para Deus. Que Deus vai te perdoar, Jesus vai te perdoar. Ele perdoa. Mas você tem que entender por que você pecou. Por que você fica fraco espiritualmente. Por que você se abate. É porque a palavra não entrou dentro de você ainda, porque você não entendeu a essência da palavra, que a palavra é Deus. A palavra é Jesus Cristo. É como está dizendo aqui, ó. A Bíblia nos apresenta Jesus Cristo como Deus, como a palavra. E o Verbo se fez carne. O Verbo o que é? É a palavra. E habitou entre nós e vimos a sua glória. E como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Então comece a deixar a palavra entrar, abra seu coração.
Quando você aceitou Jesus Cristo, não é para você ficar no mesmo comodismo, é para você buscar a tua salvação. Comece a ter essa vontade. Ah, mas eu vou na igreja, eu oro, eu clamo, eu louvo. Não importa, meu irmão, minha irmã, importa é você dentro de você, como que você está reagindo. Você está querendo ser transformado pelo Senhor? Vamos ver aqui, mais na frente, que ele vai te ensinando. O que temos que fazer é aprender, praticar e crer. Porque a palavra de Deus é viva e tem poder para nos transformar. Em cartas aos Hebreus, o apóstolo Paulo nos ensina o poder da palavra. Presta atenção nisso, que é a palavra que vai te transformar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Meu irmão, minha irmã, a palavra tem poder. A palavra transforma. A palavra muda. A palavra te tira da onde você está e transforma a sua vida. Mas é necessário você querer a palavra entrar dentro de você. Você respeitar a palavra. Porque é o momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você começou a mover, vamos falar assim, as estruturas do céu para você. É santo o que você está fazendo, a atitude que você faz. Então entenda a palavra para não envergonhar o Senhor Jesus Cristo. Olha para a sua vida. Por isso que a palavra nos ensina que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Não é em teologia, não, meu irmão. Não. É você ter um compromisso com o Senhor. É você buscar o Senhor. Deixar a palavra transformar em você, porque ela tem poder para mudar isso, como está escrito aqui. Olha aqui, continuando. Quando entendemos e aceitamos que o Senhor Jesus Cristo é nosso Salvador, quando você entende e aceita que Jesus Cristo é o seu Salvador, conseguimos acreditar em suas palavras e temos a convicção de que só o Senhor Jesus Cristo tem a palavra para nos salvar e nos dar vida. Meu irmão, minha irmã, só Jesus Cristo nos salva. E nós vamos ser salvos se nós fazermos o que a palavra de Deus fala. É o que Ele está nos ensinando. É no Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, no Novo Testamento, ali você vai aprender o que é. Mas na minha igreja, o pastor falou que se eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, já está bom, não preciso fazer mais nada. Confere na palavra se é isso. É isso que está dizendo? Não, não é isso que está dizendo. Você se batizou nas águas do batismo? Não? Então, se você morrer hoje, você vai ser condenado, porque assim diz a palavra. Está com dúvida? Lê Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. É simples assim, é seguir a palavra, meu irmão, está ali para você, para você. Você não depende de pastor, você não depende de missionário, você não depende de bispo, apóstolo, não depende de ninguém. É você entrar, orar, pedir para Deus entendimento. O Espírito Santo vai te dar o entendimento. A palavra está disposta para você. Porque Jesus veio para te dar vida e libertar, mas você tem que querer essa libertação. Vamos continuar aqui, E através dessa palavra, ele nos ensina o que temos que fazer, Olha, presta atenção nisso. Porque às vezes você está sofrendo, tua vida, teu casamento, tua vida financeira não muda. Você está na igreja há muitos anos e não muda. Você faz campanha, faz voto, um monte de coisa, não muda. Mas por quê? Porque você não está entendendo que a palavra está dizendo assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Eu vou ler de novo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A palavra está dizendo, se você crê em Jesus Cristo e você está com Ele,
Se você tiver a palavra dele, obedecendo a palavra dele, crendo na palavra dele, tudo que você pedir, tudo, está escrito tudo, pedireis tudo, o que quiserdes e vos será feito. É isso, meu irmão, minha irmã. Você não depende de ninguém, você depende só de Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz por você. Deus deixou a palavra dele aqui viva para nós, então é por isso que você tem que entender isso. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é vida para você, vida para mim, vida para toda a humanidade que crê no Senhor. Para que possamos estar com o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra estiver em nós, temos que seguir alguns passos. Isso aqui, meu irmão, é só um exemplo para você ter uma direção. O primeiro é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e confessar Ele. Leia lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 10. O segundo passo, que é importante você fechar a aliança, é descer nas águas do batismo. Está com dúvida? Lê Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. E o terceiro, irmão, que é o fechando tudo, que é o mais importante, deixar a palavra transformar seu interior. Porque se você não deixar a palavra transformar o seu interior, nada vale você buscar o Senhor. Lê lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Por quê? Porque se você não deixar o Espírito Santo do Senhor transformar o seu interior, como que a palavra de Deus vai entrar em você? Porque você, eu já sei tudo, eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu ouvi falar, que não sei o quê. Se a palavra de Deus se renova dia a dia. Então, meu irmão, minha irmã, isso é importante. Por isso você tem que ler a Bíblia. Outro ponto, ler a Bíblia todos os dias você lê a Bíblia. Ter um tempo para Deus, porque, meu irmão, o que você está investindo hoje é o tempo para a sua salvação. O que você investe? Você investir 5 minutos para ler a Bíblia, você vai tentar ver quanto tempo você vai demorar para chegar para ser salvo, meu irmão, minha irmã. É simples assim. Você não sabe o dia de amanhã. Tem que estar preparado hoje. Hoje. E buscar o Senhor com oração e jejum. Quanto tempo vai ser no hora? Quanto tempo vai ser no jejum para o Senhor? Ou você acha que é só pedir para Deus? Senhor, eu estou aqui, me ajuda, estou precisando. No dia que você está no sufoco. Não, meu irmão. Não é assim que funciona. Não é assim. Olha na Bíblia que você vai ver. Isso aí não é assim que funciona, que você busca Deus. Você busca Deus em oração. E a palavra de Deus ele deixa muito claro que todo mundo sabe. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Primeiro você busca Deus, para depois ele fazer o que você quer. Caso contrário, meu irmão, minha irmã, ele não vai fazer. Assim é a palavra. Entenda algo. É duro falar, mas é real. Quem precisa de Deus somos nós. Não é Deus que precisa de nós. Entenda isso, meu irmão. Jesus Cristo morreu para todo aquele que crê e for fiel até o final, guardar os seus mandamentos, fazer as obras que ele tem destinado para que nós viemos a fazer aqui na terra. Aí sim nós vamos ser merecedor da coroa da vida. Caso contrário, não. Está com dúvida? Lê o livro do Apocalipse. Está com dúvida? Faz o seguinte, mais simples ainda, lê Mateus 25, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Ali você vai ver o que é. Aí você vai escolher o que você vai ser. Até nesse ponto Jesus está mostrando o que você pode escolher. Como você quer entrar no reino de Deus, como você não quer entrar. Amém? Vamos continuar aqui, só para terminar. Nunca esqueça, são muitos aqueles que, com seus corações endurecidos, ouvem a palavra de Deus, mas nunca entendem. Veem, mas nunca enxergam. Leia Mateus capítulo 13, versículo 13 ao 15. Somente aqueles que recebem o entendimento do Espírito Santo é que podem estar convencidos da autoridade e do poder da palavra de Deus. Leia 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Bota a sua fé em ação. A sua fé não é pedir para Deus bênção financeira. A sua fé não é para você pedir pela vida sentimental, pela família, pela saúde, não. A tua fé, em primeiro lugar, é conhecer Jesus Cristo. É conhecer a palavra, para que a palavra venha se cumprir na sua vida. Então que esse estudo venha te dar um despertar em você, para você entender que a palavra é Deus.
A palavra é Jesus Cristo. Então se você crê realmente, que você confessou que crê que Jesus Cristo é teu Salvador, então você não pode duvidar do que está escrito na palavra. Porque se você duvida, você não acredita em Jesus Cristo. Se você duvida, você não acredita em Deus. É fato, é simples assim. Ah, mas eu estou passando por luta. Não importa. Não importa. Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. É assim que funciona. Fé é fé. Não tem meio termo. Você pode ver que Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Amém? Se esse ensinamento lhe ajudou, então encaminhe para outra pessoa e ajude a conhecer o Senhor Jesus Cristo também. Encaminhe esse pensamento, esse ensinamento para outra pessoa. Convida ela para conhecer. Porque assim você também ajuda outra pessoa que também pode estar na mesma dúvida que você. Amém? Abra o seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor fale mais contigo. E que Deus abençoe a sua vida e a da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.